Bom, pessoal, então vamos começar a nossa palestra pública hoje. Você tá gravando, Jace? Sim, já comecei. Vamos fechar os olhos e fazer a nossa oração inicial. Respirando fundo, elevando os nossos pensamentos a Deus. E pedindo a todos os mentores espirituais que aqui já estão, que já estavam nos protegendo e nos acompanhando nas nossas casas, sabendo que iríamos nos reunir hoje, Senhor, em seu nome, para estudar a sua palavra, para compartilharmos um pouco dos ensinamentos que temos disponíveis, Senhor. Com muita gratidão em nossos corações, iniciamos a nossa palestra pública de hoje. E eu peço, Senhor, que eu seja somente um instrumento de levar a palavra, mas que realmente seja a sua voz, para os ensinamentos que vamos compartilhar aqui hoje. Graças a Deus. Então, o capítulo de hoje é o capítulo 47 do livro Fonte Viva, Autolibertação. E eu vou ler ele primeiro para a gente discutir um pouco sobre os ensinamentos. Então, ele fala assim: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Está em 1 Timóteo 6 e 7. E aí Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: se desejas emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegaste à terra na condição de um peregrino necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas acima de tudo por amor ao próprio bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações de teu agrado sejam as que devem agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo, que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só, para seres mais livres no desempenho do dever que te une a todos, e do pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz. Não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Então, esse texto ele é muito interessante porque ele traz aqui, na mensagem de Paulo, uma referência específica aos bens materiais, e aí Emmanuel nos traz uma visão um pouco mais abrangente, né? Se a gente voltar lá para o Evangelho e ler um pouco, né, os versículos anteriores a esse e os seguintes, a gente vai ver o que Paulo estava se referindo, né? Ele fala um pouco que seguir os preceitos do Cristo, seguir a palavra do Cristo, quem não faz isso, tá
blasfemando e abrindo caminho ali para as invejas, né, para sentimentos que não são tão bons. Então, é basicamente uma mensagem para a gente abraçar, né, as palavras de Jesus Cristo e trazer eles para a nossa vida. Ele fala também nessa mesma mensagem que a gente precisa estar contente com o que temos, né? Ele fala um pouco sobre ter aquilo que é o básico para o nosso sustento, já é motivo de sermos gratos, né? De estarmos contentes. Então, ele é bem específico quando ele diz que não trouxemos nada, daqui não levaremos, ao apego às coisas materiais, né? Não colocar esse apego acima da fé e do amor ao próximo. Então, essa é a mensagem de Paulo, quando ele conta um pouco desse versículo, passando aí uma mensagem de amor, né, da gente colocar à frente, como número 1 da nossa vida, os nossos relacionamentos, o que a gente doa, mais do que aquilo que a gente tem para receber, porque não iremos levar. De novo, voltando para um aspecto mais das coisas materiais. E aí, Emmanuel, quando vai falar um pouco mais desse assunto, ele fala da autolibertação como algo mais profundo, né? E no início do texto a gente pode ver alguns pontos que ele traz que são importantes para a gente iniciar essa jornada, né? Quando ele fala esse curso de autolibertação, eu entendo, não é um curso de aprendizado só no sentido de ir lá ouvir alguém falar, mas é uma jornada, né? Que você começa com o desejo. Ele fala assim no texto, né? Eu não vou falar as palavras exatas, mas ele fala: se desejas se emancipar, né? Se livrar dessas algemas do seu próprio eu. Então, ele está falando um pouco desse lado egóico, da gente ficar focado no que as pessoas vão pensar, no que tudo que está no ego, né? Naquela fase, naquele nível do ego, que não é profundo nosso, que está naquele ego. A gente precisa primeiro ter esse desejo. Não adianta alguém fazer para a gente, não adianta meu marido me autolibertar. Por isso que chama autolibertação, né? É uma libertação que a gente faz com a gente mesmo. E começa já em a gente querer, desejar, até mais que querer, né? Desejar. Ter aquele desejo íntimo de ter essa mudança. Ele fala também que a gente deveria viver como se tudo tivermos e que nada levaremos, né? E esse tudo, eu fiquei pensando muito nessa concepção de que Deus é abundância, né? Quando você olha para o oceano, né? Que linda a quantidade de água que tem no oceano, que você não perde de vista. Quando você coloca areia na sua mão e não dá para contar a quantidade de grãos de areia, tudo coisas que Deus criou, é uma abundância infinita do que Deus proporciona para a gente nessa dimensão. A gente olha as árvores, a natureza, tudo que foi criado, se a gente pensar originalmente, né, desde o início, é tudo em muita abundância. Então, Deus nos proporciona essa abundância, mas nos passa a mensagem que nós não precisamos ter apego, né? Tudo isso é abundante. Nós somos centelhas divinas, nós somos criados a partir do nosso Criador. Então, estamos aqui para aproveitarmos dessa abundância, respeitando toda essa abundância, mas sem apego, né? E é interessante também que ele fala que a gente vive nessa viagem interior, essa reforma íntima, de olharmos para dentro, mas para servir a todos. Então, não é, de novo, voltando ao ponto da estrutura egóica, não é uma coisa de ficar no eu, de pensar em eu me reformar, né? Em eu olhar para dentro sem ter esse olhar para fora no sentido de servir. O que ele está dizendo aqui é que a gente começa por fazer essa reforma íntima, mas com o objetivo de servir o outro. E por que servir? Né? A partir do momento que a gente acredita na imortalidade da alma, a gente sabe que é, de novo, um caminho, uma jornada. Então, vai ser uma jornada de crescimento, né, para essa evolução espiritual. Então, à medida que a gente tem essa visão de longo prazo, de que a gente acredita na imortalidade da alma, que as encarnações que nós temos são aprendizados, passagens, né, para ter essa vivência e que o final disso tudo é uma vida eterna, a gente começa a se identificar em eu preciso aproveitar toda a abundância que me é concedida por Deus sem me apegar a elas. E para servir o outro, que isso vai contribuir para o meu crescimento individual. Né? Então, são algumas
algumas chamadas de por onde começar esse processo, que são bem importantes para a gente na nossa caminhada. E para começar esse curso de autolibertação, que ele chama, né? Quando ele fala das grilhetas do eu, é exatamente essas amarras, essas algemas, em que a gente fica muito focado em olhar para dentro sem essa perspectiva de para que a gente está fazendo isso, né? Que é servir ao próximo. E aí ele fala também um pouco de que cada pessoa vive um estado de solidão, né, dentro desse processo de autolibertação. E aí fica aquela pergunta, mas né, solidão significa autolibertação? E o que eu entendo que Emmanuel traz aqui para a gente é que tudo começa de um autoconhecimento, né, que você começa a se autoconhecer, saber das suas luzes, das suas sombras, para a sua superação. Você não consegue se superar se você não fizer essa pausa, né? E se você não tiver, a gente está vivendo agora, por exemplo, um momento que a gente está um pouco obrigado a fazer uma pausa, né? E olhar para a gente se conhecer e conviver com a gente, que é coisa que a gente não faz muito no dia a dia em condições normais de temperatura e pressão, né? Então, não quer dizer que a solidão ela necessariamente é autolibertação, e também eu não entendi a solidão como algo ruim, né? Quando ele diz que cada um de nós nesse processo vivemos um processo de solidão, é porque é íntimo, né? Não tem outra pessoa que vai nos dar essa resposta. Somos nós mesmos, está tudo aqui dentro, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. As nossas respostas, as nossas reflexões, obviamente, com essa conexão espiritual, mas somos nós, né? Parte do nosso desejo e da nossa ação para ter esse autoconhecimento e essa autossuperação. E também no sentido de sentir amor ao próprio bem, ele fala isso também no texto, né? Não só, que é uma coisa que a gente até já ouviu aqui nas nossas aulas, né? A partir do momento que você tem mais conhecimento sobre a palavra, sobre a doutrina, os preceitos espíritas, você é responsável não só pelo bem que você faz, acho que foi Divaldo que falou isso, né? Não só pelo bem que você faz, mas também pelo bem que você não faz, né? Porque você já sabe qual é o caminho a seguir, você já sabe, já tem o conhecimento de que amar o próprio bem é você servir ao outro, né? Tem esse impacto maior. E aí, quando a gente tem essa noção da espiritualidade infinita, né? Você reconhece que você é pequeno, que a gente não controla nada, né? Tem essa questão de reconhecer que somos pequenos e, em cima disso, trabalhar a nossa reforma íntima. Queremos nos melhorarmos em função de assumir, que ele chama dessa pequenez, né? E uma outra coisa que a solidão ela traz, pode dar uma ideia de individualidade, e ele esclarece na mensagem dele que não é ser individualista, né? Nós temos uma interdependência uns dos outros e precisamos saber pedir e receber ajuda. Não devemos negar a ajuda do nosso irmão, assim como quando nós estamos fornecendo a nossa ajuda, a gente espera que o outro receba de todo o amor e de todo o coração. É a mesma coisa, né? Então, se a gente está ali vivendo um momento mais introspectivo de reconhecimento de si próprio, de autoconhecimento para servir o outro, é importante também saber pedir ajuda. Não negar aquela ajuda que nos está sendo ofertada. Então, só para tirar um pouquinho, que como no texto traz essa palavra de solidão, não é numa conotação negativa. Pode ser um momento mesmo de introspecção, mas é uma jornada em que a gente olha para dentro para servir o outro, mas a gente reconhece as interdependências e como precisamos uns dos outros, estamos abertos para receber, né, essa ajuda, esse amor, essa compreensão. Então, é um pouco dessa parte de solidão e autolibertação. Eu quis trazer aqui uma frase que eu achei que é muito, muito importante também, que ele fala: sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousas. Muita ofensa registrada é peso inútil ao coração.
né? Essa frase, ela complementa um pouco o que eu estava falando, no sentido de que para a gente não guardar mágoa, né? Quando ele fala que a ofensa é peso inútil ao coração, é isso, a gente não ter essa tendência a guardar mágoas, né? A sentir que qualquer coisa que alguém vai ter algum comentário, alguma coisa na nossa jornada que não está alinhada com aquela jornada espiritual que a gente está passando, e aí a gente cria um melindre pessoal, né? Como a gente fala popularmente, levar para o lado pessoal. E eu achei interessante quando ele comparou esse combate a esse melindre que volta lá, porque eu falei no início desse ponto mais egoico, né? É que a gente tem que cuidar disso com a mesma persistência que a gente cuida do nosso lado higiene, né? Do nosso leito. Ninguém deita uma cama suja, né? A gente tem o cuidado de limpar, de ter as coisas bem. Deixa eu só, acho que o áudio tá vazando. Deixa eu colocar aqui no mudo rapidinho. Pronto. Vamos voltar aqui rapidinho. Só um pouquinho, gente. Estou tentando compartilhar aqui a tela de novo. Pronto. Colocar todo mundo no mudo. Ai, não estou conseguindo compartilhar minha tela de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, eu tô vendo a sua tela. Ótimo. Então, vamos voltar. Então, quando ele fala aqui desse cuidado, né? Como se a gente cuidasse da nossa própria cama, como se a gente cuidasse do nosso próprio leito, né? Então, cuidar ter cuidado ao receber as mensagens, quando eu falo dessa interdependência aqui no slide anterior, aqui a gente aceita ajuda e não guarda, né, essa mágoa, esse ressentimento, que isso até atrapalha nessa jornada de autoconhecimento e de autossuperação, né? E aí alguns aprendizados que ele fecha um pouco essa mensagem, né? A gente realmente encontra essa felicidade plena através da glória do bem comum, né? Por isso que quando a gente lê a palavra lá atrás, solidão, não quer dizer que é individualista, não quer dizer viver numa bolha, né? Pelo contrário, é realmente aplicar aqueles aprendizados na nossa convivência, né? Do dia a dia. Que a solidão, ela está ali acompanhada de um dever, né? É a solidão de você parar e olhar para dentro, mas acompanhada de um dever, né? Para a união da humanidade, né? A gente sempre relembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós todos, tudo que ele precisou, né, abdicar em nome, né, dessa mensagem que ele trouxe para esse plano, dessa mensagem de um espírito completamente evoluído, que teve que fazer escolhas difíceis e teve que sentir todas aquelas dores que nós, como seres desse plano, dessa dimensão, vivemos, como angústia, dor, abandono, né? Se sentir traído. Então, ele viveu tudo isso e a gente precisa sempre relembrar o que esse sacrifício trouxe para nós, né? Que a gente fala, o Cristo veio, né? Para nos libertar. E aqui a mensagem fala isso, a gente tem um dever e um poder no nosso livre-arbítrio de se autolibertar, né? Começa com a gente, né? Começa com a gente fazendo esse trabalho de desapego, esse trabalho de olhar para dentro, de não focar no eu, mas focar no outro, né? Porque aí a gente vai poder entender como é que esse papel que nós temos na sociedade de trabalhar, principalmente pensando na situação que a gente está hoje, né? Essa mensagem, para mim, ela foi muito forte
é nesse sentido, porque se a gente não começar dentro, né, para a gente, começar com o nosso trabalho de autoconhecimento para uma autolibertação, fica difícil a gente conseguir emanar toda essa energia positiva, todo esse amor que a humanidade está precisando no momento, né? Então a gente tem que limpar a casinha, tem que se conhecer, se autolibertar, entender que todos os meus padrões egóicos precisam sair da frente para que eu possa realmente olhar para o outro que está aqui do meu lado, assim como para a humanidade inteira, e poder passar essa mensagem, esse amor e essa energia positiva, né, que a gente tem dentro da gente. O poder, como eu falei, está tudo aqui dentro, né? As nossas respostas conectadas com o nosso espiritual, né? Então, era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Tem uma frase que está quase no finalzinho do texto que eu gosto bastante, que ele fala assim: desanuvie a mente cada manhã e segue para adiante, na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida, e não com os homens que a malbaratam. Então, esse foco realmente em né? Levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e focar nisso, né? Todas as outras coisas são barulho, né? Que a gente sente nessa dimensão, que é valorizado, se você tem o carro, se você tem a casa, né? Então, esse apego material que Paulo fala no início, lá na mensagem, na carta de Timóteo, esse apego material, ele não nos acrescenta. O que importa mesmo está aqui é quem nos emprestou a vida, né? E não os homens, que vão dizer, você não está com esse tênis, você não está com esse carro, você não veste aquela roupa nova da moda. Não importa, né? O apego às coisas materiais, a gente nem veio com elas e nem vai levar. Foi essa a mensagem que Paulo passou, né? Não importa nada disso. O que importa é a gente levar o amor e o exemplo de Jesus Cristo que foi nos dado. Essa é a principal mensagem. Então era isso. Agora a gente vai se preparar para o nosso passe espiritual. Então eu vou pedir para todo mundo fechar um pouquinho os olhos, respirar profundamente, descruzar os braços ou as pernas se estiverem cruzados, colocar as mãos nas pernas relaxadamente, fique leve. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pensar em paz, amor e luz. E agora, imaginar que tem uma luz bem forte vindo dos céus, bem no topo da nossa cabeça. Essa luz, ela vai passando pelo nosso corpo, começando bem no centro da nossa cabeça, na nossa testa, na nossa garganta. E o que essa luz vem trazendo é um sentimento de conforto, de acolhimento. Quando ela passa no coração, a gente sente um amor enorme. A gente sente que a gente não está sozinho. Existe todo o mundo espiritual nos ajudando, nos suportando a passar por qualquer coisa que a gente precise passar. Nós não estamos sozinhos. Essa luz continua descendo seu corpo inteiro, suas pernas, até o dedinho do pé, cobrindo você com muito acolhimento, amor. Você se sente fortalecido ao ponto de conseguir enviar uma vibração de amor para sua casa inteira, seus vizinhos, seu bairro, a sua cidade, agora toda a humanidade. Estamos todos nesse momento recebendo essa luz de conforto, os nossos corações cheios de gratidão, porque sentimos essa vibração
que o mundo espiritual tão generosamente nos providencia. Agradecemos a todos os espíritos mentores, amigos que estiveram aqui com a gente durante esse estudo. Agradecemos por todas as palavras que foram ditas e que elas possam servir para o nosso dia a dia, para o nosso amor, para conosco mesmos, para o nosso autoconhecimento, nossa autolibertação e também para aqueles que nos rodeiam. Fechamos o nosso passe, elevando novamente os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pensando em paz, amor e luz, que vai nos acompanhar, mesmo depois desse estudo, em tudo que formos fazer, e também para que tenhamos uma semana muito iluminada. Em nome de Jesus, graças a Deus.